Olá, esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o idealizador e mentor do projeto Aleiro Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 1 de língua portuguesa com um tema que é a espinha dorsal de qualquer prova: compreensão, interpretação, tipologia e gêneros textuais. Um tema que parece básico, né? Mas que, na verdade, é o coração da prova da FGV. E o ponto de partida aqui é entender que a gente não está só estudando português. Estamos tentando decifrar um código, quase entrar na mente do examinador para sacar como ele pensa e, claro, como ele monta as famosas pegadinhas. Exato. É quase um jogo de estratégia. E o material do professor Lessa nos dá um mapa desse jogo. Nossa missão hoje é usar esse mapa para entender a tática da banca. Vamos começar desempacotando os conceitos-chave. Depois, vamos passar por um fichamento completo, num formato de revisão bem rápida, para fixar tudo. E, por fim, analisar como esses conceitos aparecem nas questões de verdade. Ok, vamos começar então pelo que o professor Lessa destaca como a regra de ouro, aquela diferença fundamental entre compreensão e interpretação. Por que isso é tão crucial? Porque a FGV testa duas habilidades completamente diferentes com esses dois conceitos. A compreensão testa sua habilidade como, um detetive. Um detetive, gostei da analogia. É isso, o comando vai ser sempre direto. Segundo o texto, ou o autor afirma aqui, a única missão é voltar ao texto e localizar a informação que está ali escrita, explícita. É um trabalho de busca e verificação. Ou seja, aqui não tem espaço para criatividade. É o que está no papel e ponto. Exatamente. Já na interpretação, a banca muda o jogo. Os comandos viram depreende-se, conclui-se. Aqui, a FGV quer que você seja um analista. Você precisa pegar as pistas que o texto deu e fazer uma dedução lógica, chegar a uma conclusão que não está escrita, mas que é sustentada pelo que foi dito. E é aí que moram os perigos, né? O caderno alerta para dois erros clássicos: ir longe demais ou ficar perto demais. Perfeito. A extrapolação é o erro de quem se empolga e conclui algo que o texto não autoriza. E a redução é o erro de quem se apega a um detalhe tão pequeno que acaba perdendo a mensagem central. A FGV cria alternativas exatamente para testar se a pessoa sabe se manter dentro dessas fronteiras lógicas do texto. Entendi. E mergulhando nesse universo do que está implícito, o material aponta para uma das armadilhas mais sofisticadas da FGV: a dupla pressupostos e subentendidos. Na hora da prova, com o relógio correndo, como é que a gente diferencia os dois? Olha, essa distinção é uma das chaves para entender a mentalidade da banca. Pensa assim: o pressuposto é um teste de lógica pura. É uma informação que você é obrigado a aceitar como verdadeira por causa de uma palavra específica, uma âncora linguística. Certo. No exemplo do caderno, a fiscalização continua rígida. A palavra continua te força a aceitar que ela já era rígida antes. Não é uma opinião, sabe? É uma consequência lógica inevitável. É uma amarra. Você não pode escapar daquela conclusão. E o subentendido? O subentendido já é um teste de leitura de contexto social. É uma insinuação, uma sugestão. Quando alguém pergunta, você tem horas? Subentende-se que a pessoa quer saber as horas. Mas se você responder, só tenho, e for embora, você não mentiu. Ah, entendi. O subentendido pode ser negado, o pressuposto não. A FGV usa um para testar a lógica linguística e o outro para testar a inteligência contextual. Fantástico. Uma é uma trava lógica, a outra é uma pista social. Agora que entendemos essas armadilhas, vamos para as estruturas. Os projetos dos textos que a banca usa, as tipologias textuais. Isso. Entender a estrutura básica do texto é como ter a planta do edifício. Facilita tudo. A narração, por exemplo, conta uma história. O foco é em ações, no tempo que passa. Muitos verbos de ação, cronologia. Exato. Já a descrição é o contrário. Ela congela o tempo para pintar um retrato com palavras. Usa muitos adjetivos. E a dissertação expositiva? Essa quer apenas informar. Explicar um conceito de forma objetiva, como um verbete na enciclopédia.
E aí chegamos no campo de batalha preferido da FGV, a dissertação argumentativa. Sem dúvida, aqui o jogo muda. O objetivo não é mais informar, é convencer. O autor tem uma tese, uma opinião, e vai defendê-la com argumentos. É o tipo textual que mais exige raciocínio lógico, porque você precisa identificar a ideia central, seguir a linha de argumentação. É por isso que a FGV adora. E por último, a mais direta de todas, a injunção. Essa é a que dá ordens. O foco é instruir, guiar. A marca registrada são os verbos no imperativo. Faça, leia, misture. Uma receita ou um manual de instruções. Mesmo que a FGV tente confundir, se a estrutura é de comando, é injuntivo. Exatamente. Agora, para consolidar tudo isso, o caderno do professor Lessa traz uma ferramenta fantástica. Uma bateria de 50 flash memos. É um resumo direto ao ponto, perfeito para revisão. Exato. E cada item desses é uma potencial questão de prova. Vamos passar por todos eles? Acho que vale a pena. Com certeza. Vamos fazer um bate-bola rápido? Eu começo com a pergunta, você me dá a resposta do caderno. Pode ser? Bora. Fechado. 1. O que é compreensão textual? R. Análise do que está explícito no texto, ou seja, a decodificação. 2. O que é interpretação textual? R. Dedução do que está implícito, ou seja, a inferência lógica. 3. Quais os erros comuns na interpretação? R. Extrapolação, que é ir além do texto, e redução, que é focar em um detalhe irrelevante. 4. O que é um pressuposto? R. Informação implícita indiscutível, ativada por uma palavra-chave. 5. O que é um subentendido? R. Uma insinuação ou sugestão que depende do contexto e pode ser negada. 6. Qual a principal característica da narração? R. Foco em ações, fatos e na sucessão temporal. 7. E da descrição? R. Foco em características com predomínio de adjetivos e verbos de ligação. 8. Qual o objetivo da dissertação expositiva? R. Informar e explicar um tema de forma objetiva. 9. E o da dissertação argumentativa? R. Defender uma tese, um ponto de vista com o objetivo de convencer. 10. E o da injunção? R. Instruir, orientar ou dar uma ordem usando verbos no imperativo. 11. O que é coesão textual? R. É a ligação gramatical entre as partes de um texto, a costura. 12. O que é coerência textual? R. É a lógica, o sentido do texto como um todo. 13. O que é um gênero textual? Esses são os textos materializados no dia a dia com função social específica. Exemplo, e-mail, receita, notícia. 14. E tipologia textual? R. É a estrutura, o modo de fazer o texto. Exemplo, narração, descrição. 15. O que é intertextualidade? É a relação de um texto com outros textos previamente existentes. 16. O que é paráfrase? R. Reescrita de um texto com outras palavras, mantendo o sentido original. A FGV adora cobrar isso. 17. E paródia? É uma imitação cômica ou satírica de um texto, subvertendo o sentido original. 18. O que é sentido denotativo? É o sentido literal do dicionário. 19. O que é sentido conotativo? É o sentido figurado, subjetivo. 20. O que é polissemia? É a propriedade de uma palavra ter múltiplos significados. 21. O que é ambiguidade? É um defeito de clareza que gera dupla interpretação em uma frase. 22. Qual a função da linguagem referencial? Informar, com foco no contexto. 23. E da emotiva? Expressar sentimentos com foco no emissor. 24. E da apelativa ou conativa? Convencer com foco no receptor. 25. E da poética? Trabalhar a forma da mensagem com foco na própria mensagem. 26. E da fática? Testar ou manter o canal de comunicação. 27. E da metalinguística? Usar a linguagem para explicar a própria linguagem. 28. O que é a tese de um texto argumentativo?
A ideia principal, a opinião que o autor defende. 29. O que são argumentos? Ré. As justificativas e provas usadas para sustentar a tese. 30. Qual o papel dos conectivos? Estabelecer relações lógicas entre as partes do texto, garantindo a coesão. 31. O que é ironia? Dizer o contrário do que se pensa, geralmente com intenção crítica ou humorística. 32. O que é um eufemismo? Suavizar uma expressão considerada desagradável. 33. E uma hipérbole? É o exagero intencional. 34. O que é inferência? É o processo de chegar a uma conclusão, a partir de informações do texto, a base da interpretação. 35. O que a FGV mais valoriza na interpretação? O raciocínio lógico aplicado ao texto, não a memorização de regras. 36. Um texto pode ter mais de uma tipologia? Sim, mas geralmente uma predomina. 37. Qual a tipologia predominante em uma fábula? Narração. 38. E em um editorial de jornal? Dissertação argumentativa. 39. E em uma bula de remédio? É, injunção com partes expositivas. 40. Como a FGV costuma testar pressupostos? É, usando advérbios e verbos que indicam mudança ou continuidade de estado. 41. O que significa depreende-se do texto? É, um comando de interpretação pedindo uma inferência. 42. E o autor afirma que? É um comando de compreensão, pedindo uma informação explícita. 43. Qual a diferença entre tema e tese? Tema é o assunto geral, tese é o posicionamento do autor sobre o assunto. 44. O que é a voz passiva? É uma estrutura verbal em que o sujeito sofre a ação. 45. O que é discurso direto? É a reprodução exata da fala de um personagem. 46. E discurso indireto? O narrador conta com suas próprias palavras do que o personagem disse. 47. Um título pode indicar a tese de um texto? Frequentemente sim. É uma pista importante. 48. Para a FGV, a gramática é um fim ou um meio? Um meio para construir o sentido do texto. O foco é sempre o sentido. 49. O que é um elemento anafórico? Um termo que retoma algo que já foi dito. E, para fechar, 50. Qual a regra de ouro da FGV? Buscar a lógica do texto, não apenas a gramática. Com os conceitos frescos na memória, vamos ver como a FGV aplica isso na prática. O treinamento de elite do caderno é perfeito para isso. Sim. Vamos analisar o raciocínio por trás de algumas questões-chave para identificar essas armadilhas. Certo. A questão sobre a frase do Churchill é um ótimo ponto de partida. A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Essa frase é a cara da FGV. Ela cria uma aparente contradição para testar a capacidade de inferência. Exatamente. Ao dizer que a democracia é a pior, ele cria uma expectativa. Mas a segunda parte, com exceção de todas as outras, inverte tudo. Se todas as outras são ainda piores, a conclusão lógica, por exclusão, é que a democracia é a melhor opção disponível. Ou, no mínimo, a menos nociva. A banca não está testando vocabulário. Está testando a capacidade de processar ironia e lógica. Perfeitamente. E isso me faz pensar em outro ponto que o material aborda lá na revisão. A diferença entre coerência e coesão. A frase do Churchill, por exemplo, é super coerente. Tem um sentido lógico, mesmo parecendo contraditória. Exatamente. Coerência é o sentido, a lógica do texto como um todo. Coesão é a costura gramatical, as palavras que conectam as partes, como pronomes, conectivos. E a FGV testa os dois o tempo todo. Sim, a questão clássica sobre a ambiguidade em o policial prendeu o ladrão em sua casa é um teste de coesão. Sua casa de quem? A gramática tá falha ali. E o caderno mostra que a solução para essa falha de coesão é técnica, né? Usando deste para se referir ao ladrão, que é o termo mais próximo, ou daquele para o policial. É um detalhe que muda todo o sentido.
E é um detalhe que a FGV valoriza imensamente. Eles querem ver se a pessoa percebe quando a falha é na estrutura gramatical, que é a coesão, ou no fluxo de ideias, que é a coerência. Vamos para outra. A da receita do bolo perfeito. A palavra perfeito parece um convite para marcar que o texto é argumentativo, né? Como se estivesse defendendo uma tese. É a isca perfeita. Muitos candidatos focam nessa palavra, que tem uma carga de opinião, e ignoram a estrutura. O propósito central do texto não é provar que o bolo é perfeito, mas sim ensinar a fazê-lo. E como a gente sabe disso? Olhando para o esqueleto do texto. Os verbos. Os verbos de comando. Bata, misture, asse. A presença massiva de verbos no imperativo define a tipologia como injuntiva. A FGV está testando se você diferencia o enfeite da estrutura. E para fechar a análise, a questão da fiscalização. A fiscalização continua ineficiente. Isso volta direto ao que a gente falou sobre os pressupostos. Direto ao ponto. A palavra contínua é a âncora que cria o pressuposto. Ao lê-la, você é logicamente forçado a aceitar como um fato que a fiscalização já era ineficiente antes. Não tem como fugir. Não é uma opinião, não é uma sugestão, é uma informação implícita, mas indiscutível dentro daquela frase. É a teoria se materializando perfeitamente na prática. Fica muito claro, então, que a prova de português da FGV é, na verdade, uma prova de raciocínio lógico aplicado ao texto. Não se trata de decorar uma lista de regras, mas de entender um sistema de pensamento. Exatamente. E essa é a grande mensagem que o professor Lessa transmite no final do caderno. Essa habilidade vai muito além de passar no concurso. Para um futuro servidor da Assembleia Legislativa, saber interpretar um texto com precisão, identificar ambiguidades e entender o que está nas entrelinhas de um projeto de lei, isso não é um extra. É a ferramenta de trabalho mais fundamental que existe. É uma conexão muito poderosa. Eu até gostaria de ler um trecho dessa mensagem final que amarra tudo isso. Ler bem é ouvir o cidadão com atenção. Escrever bem é responder a ele com respeito e eficiência. Dedique-se a este caderno, pois ele é a base de todo o seu sucesso. E para deixar uma reflexão final para quem está nessa jornada, ao fazer as questões da FGV, qual tem sido o principal desafio? Esse episódio é baseado identificar no caderno a tese de estudos central de um elaborado texto, pelo professor Dr. perceber o Marcelo pressuposto Lessa, escondido em um idealizador advérbio, e mentor ou é do não projeto se deixar Alero levar Turbo. por uma alternativa Olá, que generaliza hoje a gente demais. vai mergulhar de cabeça no Conhecer caderno o próprio 2 de ponto fraco raciocínio é o lógico primeiro matemático. e mais importante E o tema, passo para olha, a aprovação. É um dos Uma favoritos da excelente banca provocação. Essa Equivalências autoconsciência no lógicas e estudo, negação sabe? de proposições Saber onde a nossa compostas. atenção Isso falha. mesmo, a gente vai falar da é o que contrapositiva, transforma do horas de estudo em silogismo aprendizado e, claro, de verdade. Das E se houver famosas algum leis de De tópico Morgan. específico Parece dos um bicho materiais de do sete projeto cabeças Alero pra Turbo muita que gente, vocês né? queiram ver Mas a detalhado nossa por aqui, missão aqui hoje comentem é um abaixo. pouco diferente. Queremos saber o que Não é mais só, pode ajudar nessa preparação. decorar as regras. Este material De foi forma alguma. produzido a O partir do objetivo conteúdo aqui é do dominar projeto a Alero técnica, Turbo, é sob entender a como autoria e reescrever orientação frases do mantendo professor o mesmo Dr. valor Marcelo lógico Lessa. e como Se esse negar conteúdo sentenças ajudou, do jeito não esqueça certo. de se inscrever Exato. no canal Não e tem ativar a o ver com sininho das intuição, notificações. sabe? É sobre Assim, aplicar o o YouTube método avisa preciso que o imediatamente assim que o professor próximo Lessa resumo for detalha no liberado. material. Até a Vamos próxima. desvendar os padrões que a FGV